Bom dia a todos, mais uma vez, aqui estamos no sábado para aprofundarmos o nosso entendimento da missão do Cristo entre nós, luarizadas, isto é, ampliada pelo entendimento que nos traz a terceira revelação, a doutrina espírita. Então eu sou Roberto, sou vinculado ao Centro de Estudos Espírita Allan Kardec de Olambra, aqui no interior de São Paulo, próximo a Campinas, só para aqueles que ainda não nos conhecem. Então, vamos abordar, recuperar algumas pérolas históricas a respeito da Páscoa, que viemos ao longo desses últimos 3 cafés com o Evangelho falando sobre, né? Então, de onde vem o hábito, o costume da Páscoa? Algumas tradições que foram incorporadas, que chegaram até os nossos dias, na verdade foram algumas partes apropriadas dos hábitos pagãos e outras dos judeus, dos hebreus, anteriormente a Jesus, e só depois que passariam a se denominar judeus. Mas então os hebreus, eles tinham o hábito, no mês de Shinri, de comemorar a Shakkoi. Shakkoi era a festa das tendas, ou dos pastores nômades. Era uma festa, depois passou a ser a festa dos tabernáculos, incorporada à tradição judaica. Então, em que momento, por que nós recorremos a isso? O mês de Shinri, ele é o mês de setembro. Então, quando Jesus, ele, como judeu, ele participava dessas festas. Então, para fazer cumprir as Escrituras, ele deveria, neste momento, aparecer perante a comunidade judaica, apropriando-se, digamos, dessa vertente cultural, e aqueles que o seguiam e que tinham nele como o enviado, o Messias prometido e anunciado pelos diversos profetas, então ali eles se encontravam. E o que nós falamos, Hosana, era Rechiana, quer dizer, uma espécie de louvação, porque está na forma imperativa, não determinativa, como se fosse uma rogativa, para que ele, que supostamente, ou pelo menos na crença deles, era o enviado, e que os libertasse do jugo romano. Então, assim, cantando Shihana, eles compunham um cenário que era de ramos, como, por exemplo, falamos que era a festa dos pastores nômades. E o que os nômades buscam nos desertos? O pastoreio, sobretudo à noite, que vai nos levar a um outro momento. Então, porque de dia era muito cáustico, a temperatura muito alta, às vezes 60, 70 graus à sombra. Então, eles eram pastores nômades, mas eles buscavam durante o dia oásis, que era revestido, melhor, ornado de palmeiras. Então, os ramos que ali eram postos para que Jesus, montado em um burrico, adentrasse a Jerusalém, simbolizava este momento. E eles reuniam vários tipos, 4 pelo menos tipos de frutas, algumas frutas bonitas, mas extremamente amargas, que nem o limão, azeda, outras que não tinham sabor nenhuma, insípidas, e outras saborosas e outras cheirosas, mas não saborosas. Então, 4 tipos de frutas, só para ver que eles compunham, então, este cenário, fazendo parte dessa tradição. Mas aí, ficamos, então, com o mês de Shinri, que, como eu disse, é equivalente ao mês de setembro. Então, mas quando é que teria sido feita a crucificação de Jesus e a sua ressurreição? E vamos falar rapidamente sobre isso também, mas no outro momento, que seria no mês de Nissan. E Nissan é equivalente ao mês de abril. Então vamos contar.
o chamado Domingo de Ramos teria ocorrido no mês de setembro, tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. 7 meses após seria o domingo de Páscoa, a da ressurreição. Então, às vezes, isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas comentam, mas como a humanidade evolui, né? No domingo, então, entoa hosanas, né, Shirana, para Jesus. E na quinta-feira seguinte o condena, e na sexta ele é plantado na cruz. Então não é bem assim. Mas sabe que nós somos realmente muito motivados por fatores, né, muitas vezes, que nos falam mais de perto aos interesses. E no espaço de 7 meses pode ter mudado sim, mas no espaço de 5 dias não. Mas tem outros fatores que viriam interferir neste processo da crucificação do Cristo. Mas nós vamos hoje nos cingir, limitar-nos à ressurreição ou ao domingo de Páscoa. Então, a Páscoa, ela nos remete a um outro momento da história do povo hebreu, que é a sua escravidão no Egito. E pensar quer dizer, passar sobre. Então, Deus não teria, em primeiro lugar, castigado aos egípcios, né? Pragas, porque Deus ama todos os seus filhos e não vai castigar ninguém. O próprio Jesus ensinou, faz Deus que chova sobre os justos e sobre os injustos, né? E o sol brilha para todos. Então, o que na verdade eles tiveram foi avisos, foram avisos. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta praga eram avisos. Então, avisos para que, olha, endireita a tua vereda, conserte, liberta do cativeiro esses que vos detêm. E a mensagem era direta para o faraó, que viria a suceder àquele que está descrito com muita riqueza no livro Chanceler de Ferro. Quem ainda não leu, leia, por favor. Em síntese, tem um personagem central que é o José, chamado José do Egito, né? Ele é vendido como escravo, levado para o Egito, e lá depois ele era um médium de efeitos oníricos, isto é, ele tinha, durante os sonhos, contato com a realidade que ia estampar-se adiante, ele antevia os acontecimentos. Ele tinha previsto 7 anos de pragas, ou melhor, 7 anos de fartura, mais 7 anos de praga. E por outros momentos em que o faraó já o tinha acolhido, porque tinha nele uma espécie de um primeiro-ministro, então ouvia-o. E quando José relata-lhe isto, o que ele faz? Então ele, o faraó, manda ampliar os seus silos, a sua capacidade de armazenagem, de estoque, e aí ele compra das nações vizinhas todo o trigo e os grãos oriundos de sua safra. Mas tudo bem. Então vem depois os 7 anos de escassez, e aí é quando José tem, visitando o Egito, porque lá recorreu a esse tempo, né, de escassez, nós temos que ir para o Egito, e foram lá. Então eles não reconheceram a José, mas o José os reconheceu. E a partir daí ele apresenta-os e cai eles nas graças do faraó, mediante essa recomendação de José. E todos eles ali ficam, não mais voltam para a sua terra, que era Canaã, e aí eles começam a se multiplicar, crescem em número de tal ordem, e vindo a falecer José e o seu protetor, o faraó, aquele que o segue já não comunga das mesmas simpatias dele por aquele povo, que crescia muito, porque os judeus, até hoje, né, é crescer e multiplicar, e aí vem uma outra fundamentação, que está dentro da tradição deles, de não limitar filhos, quantos tiverem, então serão todos bem-vindos. Então crescia muito. Por fim, o faraó determina que todos os filhos varões de mulher hebreias deveriam ser sacrificados. E essa determinação vale. Porém, Moisés, que viria a ser o libertador do povo egípcio, o povo hebreu do cativeiro egípcio, ele nasce de uma mulher hebreia e é recolhido e criado, tratado como se fosse filho de uma egípcia. E ele, mais tarde, já fazendo parte do séquito do faraó, e ele presencia um soldado egípcio espancando
um patrício, um hebreu, que ele era filho de hebreia. Então, só ele sabia, claro. Mas então, e ele vai em socorro deste seu patrício, o hebreu, que estava sendo castigado, e ocorre de, naquele ímpeto de muita força, ele acaba levando à morte esse soldado, e a partir daí, então, ele foge para o deserto. E lá, então, ele acaba entrando em contato com um outro que viria, cuja filha ele viria a se casar. Mas então, ele, como médium também, ele recebe uma intuição mediúnica que soa-lhe como que uma determinação, um comando. Vá, retorne ao Egito e liberte o seu povo. Então ele, Moisés, e daí vem toda a saga, né, da peregrinação dos hebreus pelo deserto. Mas o que ocorre antes? É a chamada praga dos primogênitos. E num sonho, Moisés é instruído a sacrificar um cordeiro, e todos aqueles que tinham filhos varões, portanto, homens, primogênitos dos hebreus, então todas as suas casas teriam nos seus umbrais marcado com o sangue desse cordeiro, que seria aplicado através de um hisopo. Um hisopo era um pedaço de madeira que era desfibrado e mantido como que uma vassoura de piaçava, então eles dali espargiam o sangue do cordeiro sobre um umbral. E esse sinal seria para que o chamado anjo da morte passaria, não atingiria essas casas assim sinalizadas. Então vem daí essa tradição da Páscoa, Pessah, e associando também a outros conteúdos, né? E aí entra a ovelha, entra o ovo, não o ovo com o ovo de Páscoa, né? O ovo pintadinho, coloridinho, nem o ovo de chocolate, não. Já estamos fechando, que é uma pena, não tinha muita coisa a falar. Então, amanhã daremos continuidade. É que essa expectativa é válida. Amanhã vocês vale a pena esperar até amanhã. Vale ressaltar que nessa narrativa, essa recordação da história do povo hebreu, absolutamente não invalida este momento. Sabemos que todos os momentos em que nos reportamos à cristandade, eles são singulares não pelo seu simbolismo, mas é que por trás desse simbolismo tem toda uma comunidade de espíritos cristãos e que, ao ver-nos ainda muito sofridos, desesperançados, eles vêm nos alentar. Então, nesses momentos em que nós, como espíritas, o entendemos, muda-se o padrão vibratório e eles se aproximam, eles têm, digamos assim, mais uma porta entreaberta para eles nos visitarem, porque geralmente a gente está com as nossas portas trancadas, nas nossas dificuldades, nas nossas demandas, na preocupação com a sobrevivência do corpo, que é natural, mas não de maneira exagerada. E assim o fazemos frequentemente. Então, nessas ocasiões, volto a insistir, nós abrimos a nossa casa e convidamos Jesus a entrar. Tenham um bom dia e agora, então, vocês terão outro momento na sequência e será um momento para as crianças. Eu gostaria de pedir a vocês que abrissem suas casas, os seus espaços, sua sala e convidassem as crianças a virem assistir. Então, vocês terão daqui, a partir de agora, com a Leila. Muito obrigado e até amanhã. Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a vovó Leila e nós vamos agora contar umas histórias bem bacanas e vamos cantar também.
porque quem canta, seus lares encanta. Bom, eu vou aproveitar para mandar um beijo para todas as minhas netas e netos que eu amo muito. E vou começar mandando um beijo bem gostoso para minha neta Leila Teodora. Oi, Leilinha, a vovó Leila te ama muito. Um beijo muito gostoso para minha neta Olívia Antônia. Oi, Olívia, a vovó te ama. Um beijo também para minha neta Luísa Canela. Oi, Luísa. Mas eu não posso esquecer também o meu neto, né? O Luiz Felipe. Um beijo, Felipe, te amo também. Mas tem muita criança que a vovó Leila guarda aqui no coração. Então eu vou mandar um beijo para todas elas também. Não sei se eu vou lembrar de todos os nomes, mas o que eu for lembrando eu vou falando. Um beijo para Ana Luísa, para Paloma, para outra Ana Luísa, para o Pedro, para o Lucas, para o José Eduardo, para o Dudu, para o Thomas, para o Felipe, para o Gabriel, para o outro Gabriel, para o Noah, para o Gael, para a Clara. Ai, será que eu lembrei? Ai, quem ficou faltando? Quem ficou faltando? Ah, um beijo para os filhos do Pedro, para o Augusto, para a Carolina. É Carolina ou Caroline? Agora eu fiquei na dúvida. Mas um beijo da vovó Leila. E nada como a gente começar a nossa manhã cantando, para que a gente possa alegrar o nosso coração. Aqui em Olambra está um sol bonito, um sol gostoso, e a gente vai imaginar esse sol iluminando os nossos corações, aquecendo assim suavemente os nossos corações, esse sol bem bonito, bem gostoso, juntinho de nós agora. Então vamos cantar aquela música do Olá. Vamos ver se eu vou lembrar. 1, 2, 3. Olá, olá, que bom você chegou. Olá, olá, Jesus iluminou. Aqui, Jesus convida para entrar. Eu, você e quem quiser chegar. Sorrir, cantar, brincar, pular, o amor de Deus e a vida, para ter Jesus no nosso coração. Que bom você aqui, meu irmão. Que bom você aqui, minha irmã. Que bom você aqui, meus amiguinhos. Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos pedir a nossa Meimei, que é o nosso anjinho guardião que abençoa e que cuida da evangelização, para que ela também possa estar aqui juntinho de nós. Meimei é um anjinho, é um espírito protetor que cuida de toda a evangelização. Então, nessa manhã, nós pedimos a Meimei para que ela venha nos abençoar. E quando a gente estiver triste ou estiver passando assim por alguma coisa que está nos incomodando, aí a gente lembra da Meimei. Mas então, só um minutinho aqui, que eu vou falar aqui para o meu contra-regra, tirar o som, tirar todo o som, para não atrapalhar aqui a nossa conversa, né? O meu contra-regra se chama Roberto, e o Roberto vai tirar todo o som para não atrapalhar, para que eu possa falar com vocês. Enquanto isso, quem quiser, pode pegar lápis, papel, ficar desenhando, para que a gente possa aqui juntinho poder cantar. Mas enquanto estiver cantando, pode cantar, pode desenhar. A gente pode fazer um desenho bem bonito e depois dar para o papai, para a mamãe. Ou pode também guardar um desenho para a vovó Leila.
A vovó Leila vai ficar feliz de ganhar um presente também. Eu não sei, falei acho que do Noah assim, ó. Um beijo, Noah. Um beijo para todas as crianças. Mas vamos cantar só mais uma música, que depois eu vou contar uma história para vocês, tá bom? Vamos pensar aqui uma música que todo mundo gosta de cantar e que todo mundo sabe? Ah, tem uma que é assim, ó. É a música do Obrigado. Essa música é muito importante. E assim, ó. 1, 2, 3. Obrigado para agradecer. Com licença, se quero passar. Por favor, digo sempre para pedir. Me desculpe para me desculpar. Eu para você, você para mim e toda a gente será feliz se a gente se lembrar de dizer obrigado. Muito bem. Será que a gente lembra de falar essas palavrinhas mágicas? São palavrinhas mágicas. Obrigado, por favor, com licença, me desculpe. São palavrinhas mágicas, porque quando a gente usa essas palavrinhas, as pessoas ficam muito mais felizes com a nossa presença no nosso lar, na nossa escola, quando nós vamos visitar um amiguinho, quando nós vamos na casa de algum parente, do nosso priminho, do vovô, da vovó, do titio. Então, nós precisamos aprender essas palavrinhas mágicas, que muitas vezes nós esquecemos. Então, como é que são as palavrinhas mágicas? Obrigado para agradecer. Com licença, se quero passar. Por favor, digo sempre para pedir. Me desculpe para me desculpar. Eu para você, você para mim. E toda a gente será feliz se a gente se lembrar de dizer obrigado. Muito bom. É isso mesmo. Mas nós vamos cantar uma musiquinha bem interessante para que a gente possa chamar também Jesus para o nosso lar. Vamos chamar Jesus para o nosso lar, que depois a gente vai contar uma história, tá bom? Tem aquela música que é fácil para todas as crianças saberem cantar junto com a vovó Leila, que é assim, ó. Jesus está aqui, vamos quietinhos ficar, pois Jesus está aqui. Essa não é fácil? É assim, ó, bem fácil, olha. Jesus está aqui, vamos quietinhos ficar, pois Jesus está aqui. Ai, que legal! Mas vocês sabem que nós estamos na época da Páscoa. Então eu me lembrei de uma música, que é a música do Coelhinho. Eu acho que a maioria conhece essa música. Papai e mamãe devem conhecer, pode cantar junto com as crianças. E eu vou trazer um convidado muito especial para cantar junto com a gente, que é o nosso Coelhinho. Então a música do Coelhinho é assim, ó. 1, 2, 3. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos para mim. Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo, vermelho também. Azul, amarelo, vermelho também. Olha só, o nosso coelhinho da Páscoa quer desejar para todas as crianças, papai e mamães, uma Páscoa muito feliz. Com ovinho ou sem ovinho. Mas ele está aqui para dizer assim, boa Páscoa, vamos ficar juntos e vamos desejar tudo de bom para o nosso planeta Terra. É isso que o nosso coelhinho quer nos desejar. Mas vocês sabiam? E agora eu vou contar uma história. Há muito tempo atrás, era uma vez, há muito tempo atrás, existia, há muito tempo atrás,
existia um povo chamado os hebreus. Os hebreus, eles moravam num lugar muito longe aqui do Brasil, um lugar chamado Israel. E eles, já antes de Jesus nascer, eles já comemoravam a Páscoa. Eles já faziam uma grande festa, que era a festa da Páscoa. E depois, os judeus, porque os hebreus passaram a se tornar um grande lugar, aonde uma grande tribo, que eles deram o nome de judeus. E eles continuaram comemorando a Páscoa. Mas quando Jesus nasceu, já existia a festa da Páscoa. E como é que depois a gente continuou e a gente comemora também a festa da Páscoa? Os judeus comemoram a festa da Páscoa e nós também comemoramos. E eu vou contar para vocês. Quando Jesus nasceu, a gente já contou essa história, mas só para lembrar, veio um anjo chamado Gabriel e falou para a mãe de Jesus que ela ia receber um menininho, que ela ia ficar grávida, ia nascer um menininho que ia vir para mudar o planeta. Ele ia ensinar tanta coisa bonita, tanta coisa assim bacana, que as pessoas iam se tornar muito melhores, as pessoas iam ficar mais educadas, mais amorosas. E quando Jesus já tinha 30 anos, ele começa a caminhar assim um dia pela estrada e ele foi encontrando amigos assim que ele simpatizou com aquelas pessoas. Ele pensou, esses eu vou convidar para poder me ajudar, para que eu possa levar essa mensagem de ensinamento para que as pessoas sejam boas. Então ele foi convidando, e ele convidou 12 amigos. E aí Jesus se reunia na casa dos amigos, falava sobre o Pai, que era Deus, falava sobre a necessidade de sabermos perdoar as pessoas, de sermos bons, de não mentir, de não ser egoísta, vaidoso. E aí os amigos começaram a chamar outros amigos. E aí começou a vir muita gente. Aí já não dava mais para Jesus falar na casa dos amigos, porque já eram muitas pessoas. Então Jesus começou a falar na beira do lago, na montanha. E aí então muita gente se reuniam e ficavam ali ouvindo Jesus. Então Jesus falava tanta coisa bonita e as pessoas que viviam tristes e assim muitas às vezes doentes ou às vezes sem condição de ter uma casa com coisas que pudesse facilitar a vida, dormiam no chão, não tinham quase comida. E quando eles ouviam Jesus falando, eles se sentiam tão bem que eles ficavam felizes. E aquela alegria, e eles se sentiam assim iluminados, aquele amor de Jesus iluminava a vida deles e eles saíam dali repletos de alegria. E Jesus continuou falando para toda aquela multidão. E as pessoas amavam muito a Jesus. Mas vocês sabem que sempre tem aquelas pessoas que são invejosas, ciumentas. Então tinha uns homens lá naquele lugar onde Jesus morava, existiam uns judeus, que eles começaram a ficar muito enciumados com Jesus, porque as pessoas gostavam muito de ouvir tudo que Jesus ensinava. E eles foram procurar o governador daquele lugar, que se chamava Pilatos. E eles mentiram, disseram assim para Pilatos, olha, tem um homem chamado Jesus Cristo, que ele fica dizendo que ele é que é o rei dos judeus. E aí Pilatos ficou preocupado. Nossa, é mesmo? Ele fica dizendo que ele é que é o rei dos judeus. E Pilatos, com aquela acusação mentirosa, ele condena Jesus à morte, porque assim seria uma forma dele não perder
o poder que ele tinha. Pilatos tinha muito poder, mandava naquele lugar, então ele condena Jesus. E os seus amigos ficam todos muito tristes, porque afinal de contas, o seu mestre, que eles tanto amavam, não ficaria mais ali com eles. E havia uma daquelas amigas de Jesus, chamada Maria Madalena. Ela fica muito triste e ela vai visitar o túmulo de Jesus. Ela vai visitar onde o corpo de Jesus se encontrava. E ela foi num domingo. Tinham 3 dias que Jesus havia morrido e ela vai visitar Jesus. E quando ela chega ali, ela se surpreende, porque eles colocavam o corpo no tipo de uma gruta, como se fosse uma caverna. E o corpo não estava ali. E ela fica, por que o que aconteceu com o corpo do mestre, do meu amigo, de Jesus? E nisso ela vê um homem. Ela pensa que é o jardineiro que cuidava ali daquele lugar. E quando ela observa, que ela olha, não era. Quando ela olha, ela escuta aquela voz assim que fala, Maria, Madalena. E que ela olha, quem ela vê? Era Jesus que ela vê, era Jesus ali. E ela se emociona muito, e ela diz, Rabone, Rabone. Rabone queria dizer, mestre, mestre. E ela fica tão feliz, e ela corre, e ela fica satisfeita, ela vai em direção a Jesus, e ela fica muito, muito feliz de ver que Jesus estava ali, vivo ao seu lado. E ela fala com Jesus e Jesus diz, Maria, vá, fale para os nossos amigos o que você viu, conte. E Maria sai dali, Maria Madalena sai dali feliz e ela corre para falar para os seus amigos que ela tinha visto um Rabone, ela tinha visto Jesus, mas os amigos não acreditaram nela. Os amigos acharam, ai, Maria está sonhando, quem sabe, eu acho que ela deve ter ficado meia lelé da cuca. Eu acho que Maria deve ter ficado tão triste com a morte do nosso querido mestre Jesus, e ela está vendo coisas, e eles não acreditaram. Mas passaram-se alguns dias, e 2 daqueles amigos, 2 daqueles discípulos de Jesus, iam andando pela estrada a pé, porque naquela época somente os homens ricos é que tinham cavalo. Os ricos andavam a cavalo, que era o único meio de transporte. Não existia carro, não existia moto, não existia bicicleta, nada disso. Então as pessoas andavam a pé. O calor, lá era muito quente, aquele calor terrível. E eles andando a pé, tristes ali conversando. E de repente, ao lado deles, aparece um homem. E esse homem os cumprimenta e diz, olá, como vocês estão? E um deles responde, estamos bem. Mas aí o outro diz, na verdade, não estamos bem. E ele pergunta, por quê? Aquele homem pergunta, por quê? O nosso mestre, Jesus Cristo, a quem nós muito amávamos, não está mais entre nós. E aquele homem pergunta, por quê? E ele diz, você não sabe, você não é daqui? O nosso mestre foi condenado, ele morreu. E aí Jesus, que era aquele homem, sorri e pensa assim, eles são tão bobinhos, não estão me reconhecendo. E quando eles percebem que aquele homem sorri, e eles olham mais atentamente,
Aí eles percebem que é Jesus e uma alegria imensa, e eles falam: mestre, mestre, você está aqui conosco. E nisso, Jesus vai caminhando com eles. Mas não fica só por aí. Jesus aparece outras vezes. Aparece para todos os seus discípulos, aparece para 500 pessoas que estavam reunidas. E Jesus, durante 40 dias, ele aparece. Aparece para todas aquelas pessoas e todos ficavam felizes porque Jesus aparecia e sempre com aquele sorriso, com aquele amor, com aquela bondade, envolvia todos que ali se encontravam. Até quando completou 40 dias que Jesus já havia morrido, numa grande reunião, os amigos ali, todos reunidos, aí Jesus aparece novamente. Jesus aparece e aí todos os seus amigos veem Jesus e naquele momento ele se despede. E os amigos vão vendo que Jesus vai subindo, 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 e Jesus desaparece entre as nuvens do céu. E uma grande luz imensa envolve a todos os seus amigos, aqueles raios vão descendo do céu sobre cada um que ali se encontrava. E uma grande alegria envolve a todos, porque eles veem que Jesus, na realidade, continuava vivo. Jesus vai para o mundo espiritual. E dali do mundo espiritual, Jesus continua irradiando suas luzes para todos nós. Porque Jesus havia prometido a Deus, que é o nosso Pai, que cuidaria de todos nós. Então, a Páscoa, o domingo, é o dia que a gente lembra quando Jesus aparece para Maria de Madalena, mostrando que a morte não existe. Então, por isso que nós nos reunimos sempre no domingo de Páscoa para lembrar que o nosso espírito é imortal. O nosso espírito, ele continua evoluindo sempre. E foi isso que Jesus quis nos ensinar. A morte é só do corpo. O espírito está evoluindo como Jesus, um espírito puro, um espírito de luz. Então, essa é a nossa história de hoje e nós vamos agora cantar uma música para que os nossos amigos espirituais, os nossos anjinhos guardiães, possam agora derramar sobre nós uma chuva, uma chuvinha de bênçãos. Vamos agora fechar os nossos olhinhos e vamos sentir nesse momento aquela chuvinha de bênçãos para nos curar, para nos fortalecer, para nos dar paz nos nossos corações. Papais e mamães agora, junto com seus filhos, quem não colocou a água e desejar colocar, eu vou cantar ainda uma musiquinha para dar tempo de vocês correrem lá na cozinha e pegarem uma água para poder ser magnetizada. Então vamos cantar uma música enquanto nós vamos preparando o nosso ambiente espiritual. Vamos cantar aquela assim, ó. Quem criou as flores e os jardins perfumou, quem criou a terra e o universo povoou, o grão de areia e o mar, o gigante e os pigmeus, quem criou e sempre cria, Deus, somente Deus. Quem criou e sempre cria, Deus, somente Deus. Jesus está aqui.
Jesus está aqui. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Chuva que cai, blim, 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 bem de mansinho, blim, blim, blom, rega as plantinhas, molha o chão, lava a tristeza do coração. Rega as plantinhas, molha o chão, lava a tristeza do coração. Podemos deixar as nossas crianças à vontade, mas convido os papais, as mamães, aos adultos que agora nos acompanham, para mantermos a nossa vibração, para que os benfeitores amigos possam se utilizar do nosso magnetismo em benefício de toda a humanidade. Vamos agora vibrando muito amor e muita paz, para que os benfeitores possam manipular as nossas vibrações, transformando em medicações que possam curar a tantos que agora precisam da cura. Curar a nossa alma, Senhor. Curar o nosso corpo. Cura, Senhor Jesus. Cura o nosso planeta. Permita com que teus milhões de trabalhadores do bem agora se unam a nós para curar o nosso planeta. Vamos vibrando muito amor e muita paz, visualizando todo o nosso planeta em perfeita harmonia. E essas vibrações de amor e de paz, transformadas em gotículas curativas, vão sendo agora derramadas sobre os leitos dos hospitais, sobre os lares, sobre as ruas, sobre os orfanatos, penitenciários, sobre os asilos, sobre todos os lugares. Essas gotículas de cura vão magnetizando as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, os alimentos, para trazer a cura do espírito. Porque quando curamos o nosso espírito, o nosso corpo não adoece. Vamos vibrando muito amor e muita paz, para podermos curar as nossas almas. Cura-nos, Senhor. Dai-nos a tua paz, Senhor, aquela paz que vós nos prometestes, para que possamos sentir, Senhor, sempre a tua presença em nossas vidas.
e agradecendo a cada benfeitor amigo por todo esse trabalho que está sendo realizado em nome do Cristo Jesus. Nós vamos entregando nas mãos dos benfeitores espirituais a continuidade desses trabalhos e com gratidão em nossos corações, agradecendo aos nossos próprios protetores individuais, agradecendo aos amigos espirituais que compartilham conosco desta manhã, a doutor Bezerra de Menezes, a benfeitora Sheila, Memei, Joano de Ângeles, doutor Manuel Filomeno de Miranda, doutor Márcio, a cada benfeitor amigo, nós vamos encerrando a nossa manhã de evangelização. E nós convidamos a todos para as 18 horas do nosso bate-papo jovem. É o nosso momento para o nosso jovem, mas para todos nós que ainda sentimos a juventude em nossos corações. Compartilhem com os amigos, convidem. 18 horas, sábado, Papo Jovem. São apenas 15 minutos. Um papo bem rápido, bem objetivo. E amanhã, 10 horas da manhã, ou melhor, é 9h30. Amanhã, 9h30 da manhã, amanhã, domingo, 9h30 da manhã, o Evangelho no Lar. E nós vamos concluir no nosso Evangelho no Lar falando sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa. A Páscoa que Jesus espera que esteja dentro de cada lar. Um beijo grande e até às 18 horas e até amanhã também às 9h30 da manhã com o nosso Evangelho no Lar. Muita paz a todos.